Todo parto importa, nosso quadro especial aqui, né? Acho que talvez o meu favorito no nosso quadro de maternidade na sua rádio. E hoje eu tô recebendo uma psicóloga muito especial, a primeira convidada do nosso quadro Todo Parto Importa. Está gestante, então tem prioridade, né? Tem preferência, né, Marina? Marina Nunes, que é uma psicóloga que eu tenho a honra de caminhar junto, de aprender muito. E muito feliz de recebê-la. Eu sei que vocês têm muito que beber nessa fonte. Marina é incrível, uma mãe incrível. Eu vou deixar ela se apresentar da sua trajetória profissional aqui, contar para vocês. Nós hoje vamos conversar com você, profissional, para que nós falemos sobre a importância de assistência psicológica no parto. Recebendo a Marina Nunes, essa psicóloga muito experiente, mais velha de carreira do que eu, viu? Vocês vêm beber na fonte comigo. Bora! Sim, obrigada, Carla, pelo convite, né? Sempre maravilhoso estar com vocês, né? Fazer parte da sua equipe hoje. Você que me resgatou, né, para esse lugar, eu sempre brinco com isso, porque desde 2011, né, eu estou na área da perinatalidade, da obstetrícia, mas ainda, né, sem um caminho, porque a psicologia obstétrica era muito bebê nessa época, né? Então, ainda mais aqui em Goiânia. Então, tive que ir para outros caminhos. E eu falo que durante a gestação do Luiz Henrique, que hoje tem 6 anos, eu fui resgatada, né, nesse lugar. Gente, eu sou apaixonada nele. Porque eu vi uma palestra da Carla, né, e falei, gente, por que não voltar a atuar nessa área, né? Em a área que eu gosto tanto, que eu sou apaixonada e que eu me realizo muito, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, né, e isso só acrescenta, né, na nossa prática, na nossa atuação, e caminhar junto com a Carla, junto com as meninas, é um prazer, é um presente. A Marina, que foi a nossa aluna na pós-graduação, mas o dia que a gente foi fazer imersão, que é o treinamento que a gente dá, falei, Marina, você que tem que me dar imersão, eu vim aprender com você, quando ela me contou toda a trajetória que ela já tinha. E hoje a Marina é professora no nosso curso de pós-graduação em psicologia perinatal e obstétrica. O dia que é ela dando aula tem um frisson lá nos grupos do WhatsApp, as meninas apaixonadas, Marina dá supervisão. E nós estamos de camiseta, Todo Parto Importa. Sim, porque esse é o evento do ano, né? É o evento do ano, que a gente passa o ano organizando pro ano do outro ano, que todo ano. Esse ano é o 5º ano do nosso evento, Todo Parto Importa. Marina está com a gente desde o primeiro, né, Marina? 2021. Sim, desde o primeiro. Em Goiânia, a gente fez a primeira edição, depois nós fomos para São Paulo na segunda edição, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. E é esse ano agora, em maio, se você está assistindo esse vídeo, já passou, não deu mais tempo, mas fica gravado. Então, se der tempo de você estar com a gente em maio, o evento é presencial lá em Salvador. E esse evento, ele é o nosso momento de encontro. Mas nós temos um movimento nacional, né, Marina? Sim. Sobre a importância de nós prestarmos assistência psicológica no parto. Hoje o nosso país tem lei, a Lei 14.721, que traz realmente o direito para a mulher ter assistência psicológica no parto. Nós temos assistência no parto vaginal, parto cesárea e especialmente nas perdas. E aí eu estava conversando com a Marina, né, Marina? Vamos aproveitar o seu conteúdo em que aspecto? A Marina é nossa referência aqui na Rede Umbiguinho, em assistência ao luto. E por estar grávida da Giovana, eu perguntei para ela se tudo bem se a gente falasse desse assunto. E eu acho que Deus te usa e sempre te usou muito, né? Então eu gostaria muito que a gente falasse um pouco sobre a importância de assistência psicológica nas perdas, né? Nas perdas gestacionais e nos casos, né, de morte neonatal. Se você puder falar um pouquinho. A assistência psicológica no parto, né, Carla, ela é importante em todas as gestações. Porém, nas gestações em que tem alguma perda, né, uma interrupção, às vezes uma intercorrência muito grave, né, um bebê que tem alguma síndrome, um bebê que tem um diagnóstico incompatível com a vida extrauterina, a gente precisa ter um olhar diferenciado, né, porque é uma família que está gestando um bebê que provavelmente não vai levar para casa ou vai ter pouco tempo, né, de vida com esse bebê fora do útero, enfim. Então, é por isso que a gente precisa ter um olhar muito especial para esses momentos, né? Por quê? Porque são famílias que investiram, né, emocionalmente, investiram sua energia, porque o bebê ele não nasce com o parto, né? Ele nasce com o desejo. Então, isso vai nascendo, né? Isso vai sendo construído, essa expectativa.
Então, quando ocorre uma interrupção, seja no início da gestação, né, com um aborto antes de 20 semanas, seja depois, seja logo em seguida do parto, então a gente precisa ter um olhar, por quê? Porque esse filho, ele existiu, né, ele existe nessa família e ele tem um lugar. Então a gente precisa validar esse lugar. E a nossa sociedade, infelizmente, não tem um olhar tão acolhedor como deveria, né? Graças a Deus está mudando esse cenário e a lei também vem ajudar muito nisso, né? Existe um tabu, né, quando nós falamos de morte em qualquer idade, né, mas quando nós falamos da morte do bebê, né, de perdas neonatais, gestacionais, um aborto espontâneo, que esse bebê às vezes nem foi divulgado ainda, né, a família ainda nem sabe. Essa mulher, muitas vezes, ela própria começa, né, essa invisibilização do seu luto, mas a sociedade hoje vem entendendo. E esse é o papel da psicologia, né, Marina? Esse é o papel do psicólogo na assistência ao parto. Eu acho que você podia falar um pouquinho, então, do pré-natal psicológico, né? Desse lugar de atuação já cuidando dessa família que está enfrentando um diagnóstico de incompatibilidade com a vida extrauterina, ou também com seus próprios medos, né? Que já vem de perda. Marina também é uma mãe que tem 3 perdas na sua história. Estou gestando a Giovana, né? Giovana, depois de 3 bebê perdas. Arco-íris, né? Isso, depois de 3 perdas, isso. E assim, como a Carla trouxe, né? Essa minha referência nessa atuação é porque desde a época da residência, em 2011, eu né, acompanho muitos casos de gravidez de risco, né, a maioria, na verdade, porque a maternidade que eu fazia a residência é uma maternidade especializada nisso, né? Referência. Então, e aí acaba que a minha trajetória foi me levando para esse caminho. Né? Então, é um lugar que eu gosto muito de atuar, apesar, lógico, né, da dor, da dificuldade e tudo. E hoje, né, como gestante, depois de perdas, eu consigo entender muito mais, né, as minhas pacientes que passam por esse processo. Não que enquanto profissional, antes de passar por tudo isso, eu também não tivesse esse olhar, né? Um conhecimento mais profundo, isso, né? É porque eu estou vivendo, né? Então, viver uma gestação de um bebê arco-íris ou uma gestação que tem um diagnóstico difícil é muito desafiador, porque o medo, né, os gatilhos são, assim, gigantescos. Sim. Hoje a Giovana, né? De quantas semanas? 20 semanas. 20 semanas e 3 dias. Isso, então, para você que está assistindo, né, nós estamos gravando hoje em abril, então acompanhem a Marina nas redes sociais, acho que já pode falar seu Instagram, porque a gente vai ver a Giovana depois, conhecer a Giovana. Com certeza, é Marina Nunes, psiobstétrica. Então, assim, vai ser um prazer ter vocês lá, né, compartilhando um pouquinho da minha história, eu compartilho um pouquinho da minha história, mas também, né, muitas questões profissionais. E assim, e é tão importante fazer esse acompanhamento psicológico por conta disso, né? Porque os gatilhos podem ser mínimos, que às vezes a gente nem dá tanta relevância para ele, mas ele às vezes abre um mundo de possibilidades, né, de medo, incerteza. Fazer exames de ultrassom acaba sendo muito angustiante, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Então, a gente precisa desse cuidado, desse olhar de um profissional junto com a gente, né? E hoje, né, como falei para a Carla mais cedo, estou acompanhando várias pacientes que também estão com o seu bebê arco-íris, né, no forninho. Que bom. Né? E isso para mim é muito gratificante. E depois, né, que passa essa gestação, por exemplo, com um bebê incompatível com a vida extrauterina, a gente precisa de um cuidado maior ainda. Né? Porque se essa família tem o desejo de gestar, ela precisa viver esse processo primeiro, né? Porque às vezes a ânsia por gestar, por dar lugar, né, para um novo filho, às vezes acaba impedindo, né? Ou às vezes a mulher e o esposo não se permitem viver essa dor, não se permitem esvaziar, estar, né, antes nesse de preencher lugar. Com uma nova história. E é importante dizer isso, é uma nova história, né? Muitas vezes a nossa paciente, ela tem essa pressa, né, em continuar, em engravidar novamente, com essa expectativa de que aquele vazio que ela está sentindo tão grande, né, tão avassalador, possa ser preenchido. E esse é o nosso papel no pré-natal psicológico, de conscientizar, de fazer essa psicoeducação, de acolher esse vazio e ajudar a família a entender que esse vazio pode perdurar para o resto da vida, né? Um vazio diferente.
Não que a mulher vai voltar a sorrir, vai voltar a sonhar, pode ser que tenha outros filhos, sim, mas aquele lugar, daquele filho, daquela história, ele fica ali, né? E é o nosso papel ajudar a mulher a se acolher, porque nós temos as nossas pacientes que depois de muito tempo, já com filhos maiores, vem para cuidar dessa dor, né? Desse lugar, dessa tristeza, desse vazio tão grande. Acho que nada melhor do que uma mãe psicóloga para contar isso. Então, com 3 perdas, Marina, e eu já digo com 20 semaninhas. Foi difícil até aqui na gravidez da Giovana? Foi, com certeza, foi muito difícil, né? Eu costumo dizer assim que a ultrassom de 12 semanas foi um marco para mim, porque todas as perdas foram nessa etapa, né? Então, foi um ultrassom que, lógico, me gerou muita ansiedade, muito medo, não só em mim, mas no meu esposo também. O seu filhinho, né? Que mesmo sem entender, mas sabe que já tentaram, vivia pedindo irmãozinho, né? Sim, nossa, ele assim, tá um amor com a Giovana, conversa com ela todos os dias e tudo. Então, assim, foi um momento, apesar de tudo estar correndo bem, né? Foi um momento de muita ansiedade, né? Inclusive, compartilhei com o médico do ultrassom sobre a minha história e ele falou, você deve estar bem ansiosa, né? Parabéns. E aí ele foi super cuidadoso. Eu acho que é importante a gente também ter esse cuidado, né? Sim. De compartilhar a nossa história com a equipe que está acompanhando a gente. Mesmo que seja um médico de ultrassom, que você vai ver uma vez ou outra, né? Sim. E ele teve todo um cuidado de já colocar o coraçãozinho da Giovana para bater, para ter certeza que tem vida. Isso, para me acalmar, para a gente conseguir seguir com o exame, né? E que é muito importante, né, gente? Não só fazer o pré-natal psicológico, mas o pré-natal ginecológico é imprescindível. Com médicos qualificados, né? Escolher a sua equipe se você tem essa possibilidade. Porque isso faz muita diferença, dá segurança pra gente. Né? E muitas vezes a equipe não está preparada para receber essa mãe que por vezes vai ser mais demandante. Porque a mulher, por vezes, não validou o seu luto. Então, ela vem, por exemplo, gente, uma coisa muito comum. Quando nós perguntamos para a mãe, é o seu primeiro bebê? E se ela tem uma perda anterior, muitas vezes ela não reconhece o lugar dessa primeira gestação. Então, na psicologia perinatal e obstétrica, né, que nós formamos psicólogos em todo o Brasil, que nós nos formamos estudando, ajudando umas às outras, nós entendemos a importância de perguntar se é a sua primeira gravidez, é a primeira gestação, porque você traz à mulher o direito de dizer, não, eu tenho uma gestação de 6 semanas, de 4 semanas, eu já tive uma perda. Então, tudo isso vai impactar, porque o médico que escuta, a equipe que escuta, muitas vezes não entende por que essa mãe está tão ansiosa, por que ela fica tão agitada, por que ela me manda tantas mensagens. E aí essa comunicação entre a psicóloga perinatal e obstétrica e a equipe da paciente é muito importante. Sim. Porque nós fazemos as leituras dos aspectos psicológicos, enquanto nós olhamos para os aspectos emocionais, psicológicos da gestação e do parto e do pós-parto, enquanto a equipe está tendo um olhar específico para aqueles sinais fisiológicos. E eu costumo brincar com a imagem do iceberg, né? Muitas vezes a equipe está vendo só a pontinha ali, o problema, a ansiedade, a mãe demandante, e nós cuidamos desses aspectos psicológicos e emocionais, que mesmo passando o marco de 12 semanas, ou se é uma gestante que perdeu com 34 semanas, com 39 semanas, se o bebezinho ficou na UTI por alguns dias ou meses, ali nós temos alguns marcos em que a mulher precisa superar, né, passar essa fase, falar assim, bom, passaram as 20 semanas, que foi o marco de quando eu perdi o primeiro, então eu posso respirar. E aí a gente vai falar, inclusive, do vínculo com o bebê, né, Marina, da importância de nós promovermos, facilitar, né, esse vínculo. E às vezes esse diagnóstico, né, seja uma malformação compatível ou não com a vida extrauterina, né, isso às vezes pode atrapalhar, né, o vínculo com esse bebê, porque não é um bebê que você sonhou, né, é o seu bebê. Então a gente tenta trazer essa reflexão para a paciente, né? Por mais que não seja às vezes o bebê que você esperava, é o seu bebê e ele está vivo, né? Eu costumo muito falar para as minhas pacientes, um diagnóstico não é uma sentença. Isso. Não se resume, né? Eu falo para as nossas assim, não vamos resumir o seu bebê ao diagnóstico. Sim, né? Exatamente. Porque a gente tem que focar, lógico, que é importante a gente saber o diagnóstico, é importante a gente ter consciência, enfrentar, né? Enfrentar, até para a gente entender quais são as dúvidas que a gente tem, para buscar entendimento, mas também olhar para a vida, né? Para o bebê. Porque ele tá ali, ele tá vivo, ele tá mexendo, né? Então ele tem vida. E como que eu quero
viver esse período com essa criança, né, com esse bebê. Então é isso que a gente traz no consultório muitas vezes. Que é o papel do preparo psicológico para o parto, e esse depoimento que vocês vão ouvir na sequência da nossa paciente em comum, exatamente do nosso lugar na assistência psicológica no parto, ajudando a mulher a se conectar com o bebê naquela realidade. Então, quando nós estamos prestando assistência nas perdas, seja de um bebê que nós já temos o diagnóstico, o bebê já está morto, né? Ou um bebê que tem ali um diagnóstico que nós estamos esperando essa morte chegar, nós temos que ajudar a família, a mulher, o homem, a mãe, o pai e até a família que está lá fora a despedir, a fazer esse protocolo, né, Marina? Sim. Então, esse bebê que está além, que é o filho, que tem nome, que tem história, que foi sonhado, que foi desejado, e que não é apenas aquilo que está se mostrando, né? São as características específicas daquela síndrome ou o diagnóstico, mas o nosso papel, né, Marina, nessa assistência, para você falar um pouquinho do nosso protocolo de luto, né, de atuação. E de construir com essa família diversos caminhos possíveis, né, de serem vividos. Às vezes, trazer o cenário do parto para eles, de como eles querem viver, quais são as possibilidades diante do que a criança apresenta, né, daquilo que o filho apresenta. Se eu tenho um desejo por um parto vaginal, quais os caminhos que a gente consegue trilhar para que isso aconteça? Lógico, sempre em contato com a equipe assistencial, porque eles vão também dar direcionamentos para a gente do que é possível ser vivido. Né? Então, assim, não, eu quero viver um parto vaginal porque eu quero ter mais autonomia, eu quero viver mais ativamente com o meu filho ali, eu quero passar mais tempo com ele, eu quero poder vestir, poder dar um banho, enfim. Ou não, eu quero fazer uma cesariana, né? Ou se isso não for uma escolha da paciente, a gente também trabalhar as possibilidades do que pode ser realizado, né? Para que realmente isso traga, né, a escolha da família para viver aquele momento. Né? E aí a nossa conscientização, porque na verdade é claro que a família não está preparada para isso, não imaginou um cenário desse, e é o nosso papel. Inclusive eu gostaria de dizer que esse ano o tema do nosso evento, né, o Todo Parto Importa, que vai acontecer em Salvador, se você está assistindo esse vídeo antes de maio de 2025, nosso evento vai acontecer em maio, né? Se você assiste depois, fica gravado, então entre em contato com o Instituto Suassuna, nosso conteúdo está sempre gravado lá. Esse ano o tema geral do nosso evento é as marcas que deixamos nos nascimentos. É um evento para profissionais, aberto a toda a sociedade, mas com um olhar voltado para a nossa especialização, para que a nossa responsabilização, né, com os profissionais que estão ali no cenário de parto, porque tudo isso tem que ser olhado de forma muito criteriosa. Não existe uma receita específica que vá ser estabelecida com todas as famílias, tem que ser adequado, né? Os nossos protocolos de luto são adequados. Mais uma vez eu trago a referência da Marina para a nossa equipe, que é uma psicóloga que sempre nos supervisionou, sempre nos auxiliou, sempre trouxe um olhar muito qualificado, muito profundo, né? Talvez pela sua experiência mesmo, Marina, e como Deus te preparou, né, nesse cenário, o lugar também de conhecer a dor profunda dos abortos. Sim. Então, com certeza, nós podemos, né, beber muito nessa fonte que é a Marina. As nossas alunas, psicólogas do Instituto, nós já estamos formando a 10ª turma da nossa pós-graduação. Mas sobre essa singularidade, Marina, para que a gente deixe uma mensagem, né, para os nossos alunos, para os nossos psicólogos. Hoje, com a lei no país, nós sabemos que nós precisamos regulamentar lei, que nós precisamos estar nos hospitais e nas maternidades, mas como fazer, né? Qual é o jeito? Então eu escuto um curso, pego uma receita, vou lá e faço igual para todo mundo? De jeito nenhum, né, Marina? Tem que ter muito cuidado, né, Carla? Porque muitas vezes, às vezes a gente acha que está contribuindo e às vezes a gente está aumentando essa dor dessa família, né? Isso. Às vezes invalidando, né? Não respeitando, porque assim, o protocolo de luto, ele existe como uma direção para o profissional. Um caminho, né? Que a gente pode seguir. E nem todos os casos a gente vai fazer o protocolo completo, né? A gente vai adequar ele a cada realidade que a gente vai encontrar. Porque vão ter famílias que vão falar, eu não quero me despedir do meu filho, eu não quero ver, né? Eu quero estar dormindo no meu parto. Lógico que o nosso papel é conscientizar essa família do impacto que essa escolha pode trazer num pós-parto.
Porque por mais que o bebê não vá para casa, essa mulher está no pós-parto, ela está com o colo vazio, né? Com os braços vazios. Então não tem como apagar isso. Então, às vezes o desespero é tanto que ela pensa que dormindo é como se ela fosse apagar, né, toda essa história. E não é, porque mesmo dormindo as marcas ficam. Com certeza. Né? Com certeza. Então, e aí a gente ter esse olhar cuidadoso de respeitar também a escolha dessa família. A gente orienta, mas a gente também respeita. Então, a gente precisa ter esse olhar muito apurado, né? Essa observação muito apurada no momento, para a gente até ver qual caminho que a gente vai conseguir trilhar com cada família. Então, o protocolo, ele não é engessado, não, eu tenho que fazer isso tudo, né? Vai ter famílias que vai querer fotos, vão ter famílias que não vão querer fotos. Tem mãe que quer segurar o bebezinho, né? Enquanto ele tem um pouquinho de vida ali, a respiração tá fraquinha. Ou até quando ele nasce mesmo morto, ela quer pegar, ela quer sentir. Tudo isso precisa ser conversado, mas é exatamente o nosso lugar de atuação. Porque o que nós vemos na nossa trajetória? Que sempre que ela está segura, sempre que ela é sustentada, sempre que nós ajudamos essa mulher a acessar essas possibilidades e acolhê-las, nós passamos pelo processo, né? Eu costumo dizer eu falo para os nossos pacientes, eu costumo dizer, não é possível poupar a mãe. Então, vai sedar, vai chegar em casa correndo e desmontar o quartinho para a mãe não ter que desmontar. Não tem como nós pouparmos, a não ser que ela perca a memória, e ainda assim algumas memórias estarão ali sem que ela acesse. Não tem como poupar a mãe, o pai, daquilo que está acontecendo com eles. Então, nós sustentamos para que eles enfrentem, para que eles experimentem, né? A gente diz, olha, nós vamos tirar as fotos. Se você quiser, um dia você me pede. Sim. Nós vamos fazer as marquinhas das mãozinhas, dos pezinhos, porque esse vai ser o único recurso que você vai ter para matar um pouquinho da saudade, né? Se você tem uma criança em casa, se você quer guardar uma memória, talvez faça sentido para ela em outro momento. E essa é a psicoeducação principal que a gente precisa fazer. Talvez, porque assim, naquele momento não faz sentido, nem a psicóloga não faz sentido naquele momento. Por que eu vou precisar de uma psicóloga? Para que eu quero? Não quero, ninguém vai tirar minha dor. E não é sobre tirar a dor, mas sobre dar o suporte para ela passar pela dor. Nós não vamos tirar a dor da mãe e do pai que está perdendo. Essa dor é para sempre, né? Na verdade, não é. Eu costumo dizer que não é que a dor diminui, é a vida que cresce ao redor da dor, né? Então, e aí parece que ela está menor, mas não é, porque a mulher, né, precisa continuar vivendo, porque a função de mãe é uma parte que essa mulher carrega. Talvez a mais impactante, né? Talvez a mais impactante, a mais marcante, mas existe uma mulher para além dessa maternidade. Então, na perda também existe uma mulher para além dessa mãe lutada. E a gente precisa resgatar essa mulher, né? Porque assim como a mulher no pós-parto, ela também precisa ser resgatada desse lugar de mãe com o tempo, né? Para ela voltar a olhar para ela, voltar a olhar para a saúde mental dela, né? Para os objetivos, os sonhos. No luto a gente também tem esse papel, né? No consultório. Então, tem até um texto que eu fiz no meu Instagram que chama Se Permita Sorrir, né? Porque as mães muitas vezes têm essa dificuldade de seguir a vida depois de um luto. Muita dificuldade. Medo de julgamento, às vezes um julgamento até pessoal mesmo. De eu não posso sorrir, como que eu vou sorrir, como que eu vou me divertir, como que eu vou curtir. Né? Por estarem vivendo alguns momentos de respiro ali. E normalmente depois que elas se permitem viver esse momento, é um dia difícil, no dia seguinte. Por quê? Porque elas se cobram, né? Vem a culpa, né, em cima. Então, se você é rede de apoio de um casal enlutado, né, acolha esse momento. É um parêntese importante, né? Os pais querem falar sobre os seus filhos. Sim. Se você está próximo a uma mãe, a um pai que perderam filhos, que perderam seu bebezinho, fale, né? Você gostaria de falar? Como você está hoje, né? Muitas vezes é uma fala muito comum dos nossos casais. Carla, ninguém quer falar.
meu filho está sendo esquecido, né? As festas em família, as coisas continuam acontecendo e ninguém mais fala. Então, na verdade, as pessoas muitas vezes não falam por ser difícil mesmo, né? Por não saberem como e o que falar. Então, você mãe, você pai, nós psicólogos que estamos cuidando desses pais, que a gente oriente, olha, você quer falar? Então fala. Gente, amigos, melhores amigos, mãe, pai, senta aqui, a gente quer falar. A gente quer falar como foi, a gente quer falar que a gente tem saudade, a gente quer falar. Então tem que partir de dentro para fora também, né? É muito importante que a gente faça essa orientação, porque elas estão realmente nesse lugar de sofrimento, sejam camuflando o sofrimento a ponto de não validarem seu luto, ou a ponto de sofrerem porque não acham que tem o direito de sorrir novamente, ou de viver, de cortar um cabelo, de voltar a malhar, de fazer algo que gosta. E uma coisa básica, a mulher está ali, está viva. Eu falo isso para os nossos pacientes. Deus levou o seu bebê, mas ainda há vida em você, tem vida. Então significa que você tem o que viver. Vamos buscar? Carla, não faz mais sentido. Não, talvez você demore a encontrar o sentido. Eu não tenho vontade. Vamos sem vontade. Porque sem vontade você vai começar a sentir o movimento de novo, de dentro para fora. E aí a vida acontece, né, Marina? Com certeza. Caminhando para final aqui, né, deixando mensagem de amor para vocês. Eu acho que muito, embora o tema seja difícil e pesado, mas também há tanta esperança e tanta vida nas despedidas, né? Com certeza, com certeza. Não dá pra gente mudar a história do casal, mas dá pra gente oferecer acolhimento, né, suporte, segurança, para que eles consigam trilhar esse caminho, né? Tem uma frase que eu gosto muito de um livro que fala sobre luto materno, que é assim: caminha que a vida te encontra. Né? Então, assim, ajudar essa mulher a caminhar mesmo, né? Porque a vida realmente vai ter que encontrar um novo sentido, porque às vezes aquele sentido que tinha antes, ele às vezes não cabe hoje, né? Na família, naquilo que a mulher está construindo naquele momento, né? E de fato, parte de você morreu junto com seu filho, isso é fato, não tem como a gente negar isso. Mas existe vida e o nosso papel nesse lugar, né, Carla, é resgatar essa vida, é mostrar que ela ainda existe ali, né? Não só para a mulher, porque muitas vezes a gente foca o nosso trabalho na mulher, né? Mas o homem também, ele fica muito negligenciado nesse lugar, né? Eu nunca me esqueço, para a gente finalizar, eu nunca me esqueço de um casal que uma vez chegou no meu consultório e ele falou para mim: todo mundo me pergunta como a minha mulher está, mas ninguém nunca me perguntou como eu estou. E isso me dói muito, né? Então a gente precisa olhar também para esses pais, sim, né? Com certeza. Porque eles também criam expectativas com os filhos. E é pesado, né? O homem vem com o peso de não poder sentir em outros aspectos, imagina no nível de dor, que é o nosso lugar na assistência psicológica no parto, né? Que nós, tanto que quando nós falamos de parto, nós estamos falando do começo e nós estamos falando do pós-parto também. O parto não termina, né? O parto nem começou antes de... Ele está acontecendo, a mulher já está sofrendo, o homem já está sofrendo. Então, preparar esse casal, fazer esse preparo psicológico para o parto, né? Para que a gente realmente possa entender que isso tudo vai reverberar na sua vida para sempre. É um encontro emocionante, eu fico feliz, a gente que está aqui pertinho da Marina, sabe, né? Um pouquinho da luta, ela é uma mulher muito forte, muito maravilhosa e eu sei, né, a gente vê isso acontecer. Deus nos forja para nos usar. E Deus já usava tanto ela, né, antes das perdas. Então, Marina, que é uma mulher que nós admiramos, eu falo em meu nome, em nome da equipe e com todo o respeito mesmo pela sua história pessoal e profissional. Obrigada pelo seu sim todos os dias. Mas agora é hora dela gestar, parir, sorrir muito. Então, deixando ali, né, o Instagram, Marina Nunes Psi Obstétrica, tudo juntinho, a gente põe também na legenda. E na sequência vocês vão ouvir o depoimento da Jaqueline, que é uma paciente nossa, que nós compartilhamos a assistência. E a bebezinha dela, Betina, tinha Edwards e chegou rígida também, sem querer ver, não veio para o preparo psicológico no pré-natal, né? Carla, não vou querer, eu vim porque o médico mandou, mas não quero saber de nada. E foi preparada, né? Foi sustentada, ela e o esposo, para estarem com a bebezinha enquanto ela teve ali alguns minutos de vida. E ela conta uma história muito linda para vocês aí na sequência. E foi muito especial, né, esse momento, né, Carla? Então, foi lindíssimo. Ela agradece muito, ela fala, foi tudo que eu tive com ela. Sim. E as fotos que ela nem queria, que a Marina tirou as fotos, guardamos as fotos. Ela não quis no primeiro momento, mas depois ela quis.
E aí a Jaqueline com a mãozinha dela e a nenenzinha dela é a foto de capa do nosso livro Todo Parto Importa, com as assistências nas perdas, o nosso terceiro livro. Vocês que nos acompanham, tem muita coisa linda e tem muita luta pela frente, né, Marina? Todo Parto Importa, aqui é uma pinceladinha da nossa assistência. Nós estamos terminando, deixando só um quentinho para vocês, né? Você que já trabalha na área para se especializar mais, você que é atuante na sua cidade e você que deseja, né, vir para cá. Deixo aqui um convite para a nossa pós-graduação em Psicologia Perinatal e Obstétrica e acompanhar nossas redes sociais, tem muito trabalho lindo e árduo, né, sendo feito. Sejam sempre muito bem-vindos e contem com a gente. Marina, muito obrigada. Deixa aí sua última mensagem, seu tchau para os nossos alunos e todas as mães. Então, pessoal, se especializem, quem tem interesse em trabalhar na área. É uma área apaixonante, mas com muitos desafios, né, Carla? Então, por isso que a gente precisa estar em constante aprendizagem, supervisão, né, em atualização, para que a gente consiga também ter segurança e prestar uma assistência adequada para essa família, né? Porque essa família, ela vai ser marcada por nós. É muito gratificante, né, poder prestar uma assistência dessa e ouvir de famílias. Foi muito importante para mim poder viver o que eu vivi com meu filho, né? É tudo que eu tenho, né? Então, proporcionar isso traz paz para o coração, mesmo no momento de dor, né? E aí, por isso, a importância da gente se qualificar para estar nesse lugar com segurança e encontrar paz nesse trabalho, né? Porque é um trabalho muito difícil mesmo, muito desafiador. Muito obrigada, Deus te abençoe. Vamos acompanhando o nascimento da Giovana e vocês fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Todo parto importa. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Jaqueline, eu tenho 38 anos, sou casada com o Ricardo, tenho uma filha de 5 anos e recentemente perdi uma filha, Betina. A gente tem uma filha, né, e a gente tinha decidido não ter mais filhos. E no decorrer, né, a minha filha foi crescendo e ela pediu um irmãozinho. Então, eu mais o meu esposo decidimos engravidar. Aí eu tirei o DIU e a gente tentou. E com 3 meses depois, eu fiquei grávida. Aí, né, os sonhos, né, começaram em torno dessa gravidez, desse filho. Eu descobri, aí depois de 3 meses que eu engravidei, eu descobri, no primeiro mês de gestação, eu já descobri que estava grávida, então eu iniciei o pré-natal bem cedo, né? 3 semanas de gravidez, mais ou menos. E fui, assim, comecei indo ao médico, né? Já comecei no ginecologista, fazendo todos os exames. E tudo tranquilo, né? A gestação que eu não estava sentindo nada, estava bem tranquilo. Comecei a fazer os exames. Fiz o exame da nuquinha, tudo ok. E a gestação estava indo bem. Até que, com 5 meses de gestação, quando eu fui fazer a morfológica, a gente descobriu que a minha bebê ela tinha uma síndrome rara, a síndrome de Patau. Até então, para mim, era tudo novo, né? Eu nem sabia que existia uma síndrome dessa. Aí foi... Sim, nossa vida virou de perna pro ar, né? Então a gente achou que tudo era simples, né? Assim, só engravidar e crescer uma família, e não foi assim. Então, a gente marcou essa morfológica pro dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, porque até então a gente ia viajar de férias, a gente ia pra praia, toda a família, né, tudo planejado. Então, e nesse exame da morfológica de 5 meses, quase entrando no 6º mês, eu levei a Maria Liz, a minha filha, para ver a irmãzinha, né? E foi quando a gente descobriu essa síndrome. O porquê eu não sei, de tão tarde, né? Então, foi muito difícil para todos nós, né? Assim, que eu já estava mais da metade da gestação. Então, a gente já estava vivendo uma nova família, né?
com a nova integrante, que seria a Betina, né? E aí, daí pra frente, eu vesti uma capa de que se Deus me escolheu para gerar a vida da Betina, eu iria ser forte até o final, né? Que ela ia me ver dentro de mim até quando ela quisesse. Só que a cada exame que eu fazia, o médico dizia que poderia ser interrompida a qualquer momento, porque ela tinha muitas más informações, então, pela síndrome, né? Teve vez dele falar que ela não ia nascer com os olhos, né? Então, assim, isso foi me causando um certo medo. Então, eu tinha uma resistência muito grande eu não queria vê-la. Então, na minha cabeça, eu poderia perdê-la a qualquer momento. E perdendo ela a qualquer momento, acabaria ali, naquele momento, né? Eu perdi, ela lá no hospital ficaria, né? Porque seria uma perda ali de 6, 7 meses. Só que assim, não foi assim que aconteceu. O tempo foi passando, o médico que fez, o Dr. Marcelo, fez uma nova ultrassom e ele me falou da Carla, do acompanhamento psicológico. Aí eu até peguei o telefone, mandei uma mensagem para ela, mas acabou que ainda demorei marcar uma sessão com ela. Acho que eu estava de 5 para 6 meses, eu iniciei o tratamento com ela, as sessões de terapia no 7º mês. E eu lembro quando eu cheguei no consultório dela, eu falei que eu não queria ver a Betina, que eu queria que no hospital acabasse, né? Assim, que ali ia acabar tudo. E a Carla, assim, foi tão importante eu ter esse momento, estar em terapia, porque eu fui amadurecendo, né? Fui melhorando, pensando, por que não conhecer minha filha? Como vai ser minha cabeça depois de não saber como era o rostinho dela? Mas eu tinha muito medo dela ser muito assim, diferente, né, dos bebês, porque a cada ultrassom que eu fazia era um bebê que não teria nariz, que não teria, eu tinha medo do lábio, né, ser diferente. Então, assim, era muito medo mesmo. E a Carla foi me ajudando cada vez, a cada sessão, até o dia do parto. Quando eu estava já próxima do parto, a Carla, eu já em terapia mesmo, eu já tinha decidido que eu iria sim conhecer minha filha. Então, com 35 semanas, eu tive um sangramento à noite e um descolamento de placenta. Então, eu fui para o hospital, já mandei mensagem para a Carla também foi para o hospital junto comigo. Quando eu cheguei no hospital, ela também chegou junto. E assim, foi tão importante, mas tão importante para mim e para minha família, esse acompanhamento, que eu não sei como que teria sido se a Carla e a Marina não tivessem me acompanhado. Tanto para mim quanto para o meu esposo. As lembranças, as fotos que elas tiraram, que eu tenho hoje, que eu não teria se eu não tivesse feito esse acompanhamento com ela, porque a minha resistência era muito grande, porque eu queria muito acabar com aquele sofrimento. E uma mãe, ela nunca vai deixar de sofrer, porque é um filho, né? É uma vida que eu gerei dentro de mim, que nasceu, que eu peguei nos braços. Então, assim, a Betina nasceu dia 6 de abril de 2024, às 6 horas da manhã. Então, ela ficou viva 2 horas, e nessas 2 horas foram, sim, até hoje eu consigo, assim, sentir a pele dela, que era tão macia. E assim, sim, o que eu posso dizer para as mães que estão passando, que vão passar pelo que eu passei, é que amadureça esse pensamento de
às vezes de não querer ver o filho, por medo de apegar em algo que não vai ver mais. Mas eu posso dizer que para mim foi muito importante a Carla ter me ajudado tanto nesse processo. E assim, para mim, para o meu esposo, minha mãe, que eu não queria que ninguém da minha família conhecesse a Betina, porque eu tinha muito medo de como que seria. E ela era linda, 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 linda. Tinha um narizinho todo bem, era maravilhosa. Tudo que eu tinha medo, Deus mudou tudo. Então, assim, só que depois que passou daquele momento ali, daquelas 2 horas que ela ficou viva nos meus braços, eu esqueci do rosto dela. Eu não conseguia, eu só conseguia sentir a pele dela, a mãozinha dela, mas eu não conseguia lembrar de como era o rosto dela. Aí mais uma vez eu continuei, né, depois que a Betina nasceu, eu continuei com o meu tratamento com a Carla, com as sessões, e a Carla tinha tirado muitas fotos, ela e a Marina. Então, novamente, eu pude ter esse contato, e sempre que eu tenho muita saudade, eu tenho essas fotografias. Aí eu fico pensando, como que seria se eu não tivesse visto a minha filha, se eu tivesse deixado acontecer, né, no automático, como que seria? Porque às vezes eu me culpo por, assim, que esses meses que a Betina ficou dentro de mim, eu poderia ter aproveitado mais. Mas o medo de me apegar em algo que não ia ficar comigo foi maior. Então, o acompanhamento psicológico para mim foi assim, abaixo de Deus, né? Foi o que me ajudou e está me ajudando até hoje. Porque dia 6 agora, essa semana, domingo, faz 1 ano que tudo aconteceu. Tive momentos muito difíceis, muito mesmo. Porque depois do nascimento da Betina, mais uma vez eu quis atropelar o meu sofrimento, seguir minha vida adiante, sem passar o processo. Então, passei momentos muito, muito difíceis mesmo, muita crise de ansiedade, mas indo na terapia toda semana, a Carla sempre atenta, sempre me mandando mensagem. Tinha um momento que ela mandava mensagem, parecia que estava adivinhando que eu não estava bem. Então, o acompanhamento psicológico nesse momento é muito importante, em todos os momentos, mas eu acho que toda mãe que passa por isso, ela era assim, era uma obrigação de ter um acompanhamento de um profissional ali do lado. Igual quando eu cheguei lá no hospital para a Betina nascer, eu fico imaginando como seria se a Carla e a Marina não estivessem ali comigo. A Carla ficou segurando a minha mão todo o tempo, me acompanhando, falando palavras bonitas, me ajudando, falando de Deus. Então, assim, é algo que eu nunca vou esquecer, né? Foi muito gratificante. Espero continuar em tratamento, né? Porque o luto ele só muda de fases, né? A gente tem aquela fase aguda, que é a fase que a gente está mais, a gente não consegue falar, não consegue expressar. Mas com o tempo a gente vai conseguindo, não que o sofrimento minimizou, porque jamais, né? Então, domingo eu poderia estar fazendo uma festinha de aniversário, mas vai ser uma missa de 1 ano. Mas graças a Deus, Deus tem feito muitas coisas boas na minha família, para mim, para meu esposo, para minha filha Maria Liz. Então, assim, você carregar isso nas suas costas, de uma família, uma perda tão grande que é um filho, é muito difícil. Então, assim,
melhor coisa que me aconteceu nesse período foi eu poder ter esse acompanhamento, de ainda estar em acompanhamento, porque a gente não melhora, a gente troca de fases. E assim, uma mensagem que eu quero deixar para todas as mães é que sofra o que tem que ser sofrido, passa o momento que você tem de passar, não faça como eu quis fazer, que é pular as etapas, porque não adianta, a conta chega. E a minha, eu, graças a Deus, se não fosse o meu acompanhamento com a Carla, eu não sei como que eu estaria hoje, né? Porque é muito importante a gente poder ter alguém para nos ajudar a superar, não é superar, né? Mas assim, a atravessar, né? Essa fase tão difícil que é perder um filho. Eu quero deixar uma mensagem para as mães que passaram ou que estão passando no momento, né? O que eu passei é que a gente tem momentos que a gente quer parar, né? Na verdade, a gente quer ficar deitado e não é o correto, né, da gente fazer, porque assim, o que eu fiz? Eu tentei muito ficar deitada, tentei não levantar, mas eu vi que eu precisava levantar, pois eu tinha uma família, eu tinha um esposo e uma filha que precisava muito de mim. Então, eu continuei, me cuidei, não parei, né? Viajei por ela. Recente, quando eu descobri o problema da Betina, a gente tinha férias marcadas, eu fui, porque eu não podia parar minha família, eu tinha que continuar, e eu estou continuando, né? Seguindo com fé, buscando a Deus, né? Porque o filho e o esposo, se a gente não levantar, eles também vão deitar, porque o esposo, ele depende da alegria da esposa, os filhos vê o sorriso da mãe. Então, o que eu quero dizer é que levanta, vai atrás, corre atrás dos sonhos, a vida não pode parar. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.